Minha amiga! Minha irmã mais nova! E aí, tudo bom? E aí, minha querida, como é que você tá? Tô bem, tô aqui em casa. Tá em casa? Tá de quarentena? Uai, tô, né? Fazer o quê? Que bom que você. Obrigado por você ter aceitado bater esse papo com a gente. Vou fazer um montão de perguntas no final, eu quero que você ore pela gente, tá bom? Tá No bom. meio desse caminho aqui, eu vou desligar os comentários, viu, gente? Daí no final, lá perto da oração, eu libero de novo para você falar como é que foi. Mas para a gente não se distrair, a gente vai bater esse papo. Deixa eu fazer o disclaimer para iniciar nosso papo. Tá bom. Eu comecei essas lives, já faz, eu acho que já tem umas 12, 13 lives, com pastores e amigos, e agora missionários, né? Ou se você é uma pastora também, mas tô abrindo aqui. E por três motivos. Primeiro, para a gente poder pastorear à distância e ajudar pessoas que estão com gatilhos de ansiedade, depressão, estão confusos. E essas lives têm o foco pastoral. Segundo, é para a gente também ajudar com coisas que estamos fazendo, que a Andrea está fazendo nessa quarentena. Que livros estão lendo, que série, o que que tá estudando online em EAD. E o terceiro é, principalmente, para eu indicar para quem me segue pessoas que valem a pena seguir também. E é você, é uma pessoa que eu acredito que vale a pena seguir, mesmo você não estando postando muita coisa, mas tá valendo, de vez em quando tem uns textos muito bons seus. Legal. Posto isso, eu quero que você se apresente. O que a Andréia estava fazendo antes do Covid? Assim, esse último ano seu, eu soube que você ganhou prêmio. Você está muito chique, minha filha. Eu quero que você fale aqui com a gente o que você estava fazendo nesse último ano. Olha só, esse último ano, você diz? É, o último ano, últimos 2 anos, últimos 10 anos. Fala o que Cara, você quiser. Aqui que nossa, você eu tô tentando queimou. lembrar o que eu almocei ontem. Você bebendo água, gente, bebe água e eu bebo café. Eu tô na praia, né? Um calorão danado. É que eu tô quase ligando o ar. Pois é, eu liguei já. Então, eu quero agradecer, tá? Pelo convite, de você ter me incluído aí nesse hall de, de pessoas que você tem convidado para trocar ideia nesse momento tão difícil que a gente está vivendo no país e no mundo, né? Tá me ouvindo bem? Tô ótimo. Ah, beleza. Então, logo antes, né, quando começou essa questão toda desse isolamento, a gente estava exatamente indo para a segunda semana da escola de sexualidade ali na Missão Avalanche. Então, para quem não sabe, eu ajudei a fundar uma missão aqui no Brasil chamada Missão Avalanche. Foi fundada pelo Diniz. Aí ele começou com um grupo de 5 obreiros. Eu compus essa primeira equipe. E é uma agência de missões urbanas e, no decorrer do tempo, a gente lançou a nossa primeira escola de sexualidade. Então, é um projeto pioneiro, um projeto que, assim, até para a gente desenhar foi desafiador, porque até para você divulgar, né, uma escola de sexualidade. Então, assim, muita gente tinha até preconceito, porque, assim, pensava, vai fazer o quê? Vai fazer sexo? Como que é o prático? É relação sexual? Entende? Então, tinha todo tipo de zoeira, né? Mas o desafio até para pessoas se engajarem para virem dar aula. Então, no decorrer dos anos, a gente lançou várias outras escolas, o Avalanche foi fundado em 2004, mas nesse exato momento, né, que essa pandemia está surgindo no mundo, a gente estava numa das, eu não sei, talvez, eu não sei quantas turmas a gente já teve, mas acho que mais de 20 turmas nós já tivemos em 13, 14 anos de escola de sexualidade. E aí a gente estava exatamente na segunda turma, na segunda semana da escola, 60 alunos, e foi um desafio muito grande, né? Mas até chegar isso, que agora é o mês de março, eu estava muito envolvida com o hostel, porque há mais ou menos um ano a gente abriu o hostel do Gerê, num antigo motel no centro da cidade, com o objetivo de, claro, ter uma outra alternativa para a cidade, né, sem ser um motelzinho de centro, onde rolava, inclusive, muito problema de dependência química, violência e outras coisas mais, né?
Então, a gente foi desafiado, né, por um consultor que veio fazer uma escola de sexualidade com a gente, a pegar esse prédio que o dono de um motel ofereceu para nós, e ele montou um projeto e a gente implantou. Então, um pouquinho antes da escola de sexualidade, agora de março, surgir, né, a gente lançar, eu estava muito envolvida com o hostel. E também com o lançamento do ensino à distância de sexualidade, que foi também um projeto que já há muito tempo me cobravam, e aí eu consegui finalmente, né, me organizar, e aí Deus liberou pessoas muito boas para me ajudarem, né, a Natália e a Camila, e aí a gente lançou nossa primeira edição, né, nossa primeira turma de escola de sexualidade à distância, o que me deixou muito feliz, porque com isso eu espero poder chegar mais longe sem sair de casa. Então, basicamente isso, eu diria. Agora, eu soube que o EAD, você tinha começado o EAD agora, né? Pelo que eu estou acompanhando vocês, e foi bem legal, né? Esse lançamento. Assim, felizmente, superou as nossas expectativas, entende? Então, para quem é dessa área aí de marketing digital e que tenha todas essas metas todas, eu acho que a gente foi bastante feliz nesse sentido. E eu até falei para poucas pessoas, mas a gente está com alunos em 40 países. Então, eu vi isso, foi isso muito, é muito legal. Tem gente da minha igreja inscrita, viu? Eu vou ver se é bom o conteúdo mais para frente ou não. Ah, legal. Então, essa primeira turma que a gente lançou o primeiro módulo. Eu devo fazer uma live daqui uns dias para explicar isso até para as pessoas. Porque a ideia é que esse primeiro módulo seja equivalente à primeira semana da nossa escola de sexualidade lá no Avalanche, com a diferença que, pelo fato de não ser presencial e ser exclusivamente comigo, eu tenho mais tempo de poder trabalhar os conteúdos, os conceitos, né? Então, de uma semana para outra, dá tempo de eu dar conteúdo, de eu dar conteúdo não, mas de eu dar indicação de leitura, de meditação e tarefas para os alunos. Diferente de uma escola presencial, onde os alunos vão ter outros professores, outros convidados, né, participando, e também atividades de rua. Então, a gente acaba se dividindo muito com outras funções, porque é uma agência de missões urbanas, né? E o objetivo é capacitar o aluno para várias frentes de trabalho. Agora, a escola de sexualidade à distância, eu vi isso como um ponto positivo. Eu consigo ter tempo hábil de trabalhar melhor os conceitos. Então, você não tem muita urgência de... eu tenho que cumprir uma grade. Eu tenho que cumprir uma grade, mas eu tenho mais tempo. Então, eu acho que a gente vai ver resultados melhores no sentido de conceitos estarem mais bem assim fundamentados, melhor fundamentados. Que legal. E acabou pegando você agora de quarentena, vai dar para você... Você grava de casa mesmo? Então, na verdade, não, porque fui chamar um pessoal bem enjoadinho, né, na questão da excelência. Então, na verdade, a gente teve que montar um estúdiozinho, tudo improvisado, na gambiarra, mas assim, né? Fino, digamos assim. Esteticamente agradável, né? Eu já passei por isso. Eu agora fico aqui em casa mesmo. Mas tem umas luzinhas, quer ver? Ó, eu tô. Eu não sei se dá pra virar assim. Aqui, ó. Ó. Eu tenho uma... Não é que você passou da fase, né, brother? Você montou tudo que você precisava. Exato. Não, mas assim, antes eu tinha um estúdio bem enjoadinho na igreja. Uhum. Aqui de Alphaville, que você já viu várias vezes. Mas, para conseguir juntar todo mundo e fazer, era tanto trabalho. É uma parafernália, né? Atrasava muito, porque a gente, eu não sei se você, mas a gente é muito ativo, a gente tem coisas que tem que ser, ainda mais cursos, assim. Mas eu acho muito legal a qualidade estar lá no alto, que eu acho que é isso mesmo. E eu acho que tem que mesclar aulas basilares, né? Tem que ser no estúdio bom e, de repente, algumas coisas você faz daí mesmo. Então, eu acho que as próximas, talvez. Agora, a primeira, como envolvia muito... Eu precisava de um quadro para escrever, entendeu? De um computador ali para fazer uma pesquisa se precisasse de um texto. Então, aí precisava, né, de um arsenalzinho um pouquinho mais, assim, elaborado. Mas eu acho que para os próximos, talvez eu crie coragem, vai? Legal. Agora, deixa eu falar um pouco sobre a crise. Como é que foi a crise? Como é que você recebeu essa crise? Os primeiros... Se você foi cética no começo,
quase todo mundo foi, ou se você já estava meio que ouvindo coisas, já estava preparado. Tem gente que já tem bunker em casa, né? Já estava preparado para o apocalipse. Como é que o que você teve que mudar das suas atividades de forma radical? Quais foram os prejuízos? Então, olha só, pensando assim, eu vou colocar assim em algumas frentes. Uma coisa é a questão pessoal, que daí eu posso talvez falar isso aí depois, mas eu estou envolvida assim com, vamos dizer aqui, com acho que com 4 vai dar para eu dizer, 4 grandes projetos. Uma é a questão da escola de sexualidade, que foi assim, essa deu um pouco mais de dor de cabeça, porque envolvia muita gente junta. Então, a gente estava com 60 alunos morando juntos na estrutura física do Avalanche em Vitória. Fora isso, uma equipe de trabalho, toda em função, né? Gente de fora. Então, assim, envolvia pelo menos umas 80 pessoas que ficariam juntas por pelo menos 20 dias, fora os que continuariam para fazer escola de sexualidade depois. Nesse meio tempo, a gente teria preletores convidados, vindo de alguns lugares do Brasil para virem dar aula. Então, o que aconteceu? Se eu disser que eu fui pega de surpresa, eu não fui. Por quê? Porque eu gosto de ficar acompanhando o que está rolando no mundo. Eu acho que é um dever de todo cristão procurar entender assim os sinais dos tempos. Entendeu? Observar como que... E fora que acho que quem é envolvido com missões se importa com outras realidades além da nossa, né? Se importa com a realidade de outros países, de outros governos, outras políticas, enfim. Então, eu estava, na verdade, observando algumas coisas que antecederam até essa pandemia. Teve um surto de uma invasão de gafanhotos na África. Eu não sei se você viu isso. E eu fiquei muito chocada com isso, então eu ficava monitorando, entende? E isso aí, só para você ter uma ideia, essa nuvem de gafanhotos equivalia a 2 cidades do Rio de Janeiro, entende? E assim, só que aquela história, como nós estamos falando de continente africano, você vê que não tem muito interesse. Então, dane-se se o povo vai ficar sem comida por meses, né? Dane-se se o povo está ficando, se o gado está ficando ferido. Dane-se, porque nós estamos falando de África. Infelizmente, você vai ver todo um desinteresse. Né? Agora, se essa nuvem de gafanhotos estivesse em Nova York, né? Se estivesse em Paris, aí ia ser notícia. Mas como nós estamos falando de África, né? Que se dane. É lamentável. Mas eu estava muito incomodada com isso, estava acompanhando. Aí o que aconteceu? Diniz, para quem não sabe, né, eu sou casado com o Diniz, e o Diniz ia fazer agora 50 anos, no dia 15 de fevereiro. E eu resolvi fazer uma surpresa para ele e consegui pedir para ele blindar a agenda dele por uns 5 dias e literalmente o raptei e a gente foi conhecer Buenos Aires, porque eu não conhecia nem ele. Então ele ficou sabendo quando estava chegando no avião, né, lá em Guarulhos. Sim. E aí a gente foi. Então, nesse meio tempo, eu já estava ouvindo falar, claro, da situação na China. E quando a gente chegou no hotel em Buenos Aires, tinha um pessoal, inclusive, assim, eu já tinha visto gente com máscara e tal, então eu fui ficando meio antenada. Eu falei, será que é a hora de ir ou não? Eu falei assim, bom, mas a Argentina está de boa, o Brasil ainda está de boa, então vamos. 5 dias. E chegando lá, eu peguei um choque térmico, né? Porque estava muito quente e no hotel estava muito gelado. Resultado, meu ponto mais sensível é a garganta, me deu uma crise de tosse e eu fui ficando preocupado, assim, meu Deus, será que isso é o corona? Mas eu não tinha sintoma nenhum, a gente tinha ouvido falar pouca coisa, eu fui pesquisar, cheguei de volta no Brasil com o Diniz. Aí começou essa situação da China se alastrar. Então, a gente começou a mais ou menos se organizar, no sentido de, vamos fazer a escola mesmo? Aí a gente, como está envolvido, o Avalanche... Mas a turma iria quando? Comecinho de março, lá pelo dia 8. Então, 8, 9, não tenho certeza. Mas veja bem, antes da turma vir, a gente entrou em contato com as pessoas do Conselho Local aqui de Saúde, que o Avalanche tem uma vaga no Conselho Local de Saúde, né? Sim. E aí a gente fez um levantamento, né, com os profissionais, se havia alguma contraindicação, né, de fazer de aglomerar esse grupo de pessoas. Eles deram uma série de orientações e a gente enviou para os alunos antes deles virem,
perguntou se alguém tinha algum sintoma, perguntou se estava todo mundo bem de saúde e beleza. Resultado, a gente viu que rolava, encheu a avalanche de álcool espalhado para tudo quanto era lugar, o máximo de janela aberta possível e o pessoal veio. Só que daí o negócio tomou uma proporção que ninguém, acho que, imaginava. E quanto tempo é o curso aí, esse 20 módulo? dias. 20? 20. Ah, então vocês pegaram o meio do negócio. Não, é porque assim, ninguém sabe. Para falar que alguém achava que em fevereiro o que a gente ia Não enfrentar não é tinha. verdade. Não tinha como. O próprio Drauzio Varela falou no começo que era uma gripezinha, depois até é usado esse vídeo para tentar inverter as coisas. Mas ninguém achava. Eu fiz aniversário dia 27 de fevereiro, um pouquinho depois do Diniz. Mas já estava meio que. Eu não pude fazer nada. Meu churrasquinho aqui que eu faço sempre, que eu tenho que te chamar, né? Mas eu não fiz, porque já estava começando, mas assim. Mas eu fui dia 1 numa festa de uma criança. Porque eu falei, não, isso ainda tá. Não vai, mas ninguém achava. Você teve que interromper no meio? Então, e o que a gente fez? Mas Deus foi tão bom que uma das alunas da escola é uma infectologista. Olha que coisa boa. Então, assim, ela acompanhava tudo que estava rolando e ela tentava adaptar a realidade, né? Todas a questão toda do protocolo, né? Para a gente seguir. Então, o que dava para a gente fazer, a gente foi fazendo. O mais ventilado possível, deixar a porta aberta, janela, tomar sol, álcool, ninguém encosta em ninguém, distanciamento, não compartilhar nada, aquela coisa toda. Aí teve uma aluna que eu me recordo, ela teve, acho que coriza e tosse, aí ela ficou um pouco angustiada com isso, sem saber direito o que era, ela e o marido resolveram ir embora. Então a gente foi liberando algumas pessoas nessas circunstâncias. Até que a gente viu que ia chegar uma hora, as pessoas iam correr o risco de não conseguir voltar para casa. E detalhe, a turma não queria ir embora. Entende? A gente teve que ter, assim, eu acho que tomar uma decisão até, eu acredito que por amor aos irmãos. Porque eu tive que falar para ele o seguinte, falei, olha só, aqui a gente está até seguro, porque está todo mundo aqui seguindo o protocolo, a gente tem uma infectologista de plantão, está tudo ventilado, a gente tem sol até não poder mais, é super arejado, que nós estamos de frente para o porto, né? A gente controla a entrada e saída, mas é o seguinte, a gente não sabe como vão estar os familiares de vocês. E se alguma coisa acontece, vocês querem voltar, depois não conseguem. A gente não sabe que proporção vai chegar, se vão fechar aeroporto ou não. Resultado, a gente decidiu que realmente tinha que terminar a escola à distância. Então, a gente terminou à distância, eu em casa, os alunos também em casa, e mesmo assim ainda ficou um grupo de alunos dentro do Avalanche porque não conseguiram passagem. Imagina, como se remarca uma passagem de uma hora para outra para o Macapá? Né? Meu Deus. Teve gente que assim pagou R$600 ida e volta para Vitória, mas para voltar para Rondônia pagou 2.000 só um trecho. Então, porque vocês planejam muito antes. Muito antes. André, uma pergunta para a socióloga e antropóloga Andréia. Meu o Deus. Que você acha que vai mudar? Porque a gente está vivendo uma coisa que depois, eu acho que só na Segunda Guerra que a gente viveu um negócio tão global e tão catastrófico. Então, é toda uma geração, nem eu nem você, que não sabe o que é isso, não estava esperando isso. Não, a gente só ouviu falar nas aulas de história, né? E mesmo assim com desdém, do tipo, como é que pode? Como é que pode? A gente achava que era coisa primitiva, sei lá. Meio que agora não. Hoje época remota da barbárie. A gente pensava, hoje qualquer antibiotiquinho vai resolver uma gripe espanhola, sei lá o quê. E não é. E aí a minha pergunta é, o que você acha que vai mudar no mundo ou que deveria mudar no mundo depois disso? Depois desse AC e DC, né? Antes do corona e depois do corona. Cara, eu acho que assim, a minha esperança
é que a gente não esqueça. Eu acho que o negócio foi tão brutal que eu acho que vai ser mais difícil esquecer. Porque a gente consegue esquecer de coisas, né? A gente consegue esquecer, por exemplo, já tivemos um acidente com a questão radioativa, questão de césio, lembra? Em Goiás, no passado. Um monte de gente nem sabe disso, nem lembra. Nós tivemos A outras. crise de energia, né? A crise de energia Sim. que a gente teve em 2002, que a gente tinha que desligar as coisas da tomada. Isso. Brumadinho, que aconteceu agora há pouco. Você nem ouve mais falar, né? Eu não estou dizendo que não existam ações acontecendo lá. Eu sei que sim, mas hoje já não está mais na pauta. Então, isso porque aconteceu 2 vezes, né? 2 vezes para ver se a gente apruma. Mas veja bem, eu acho que não dá. Essa eu acho que vai ser mais difícil de esquecer. Até porque ela, ainda que libere, não significa que vai estar todo mundo seguro, pelo que eu entendo. Né? Porque nós estamos falando de um mundo inteiro que foi acometido pela mesma praga. Não é verdade? Então, como é que você vai arrumar vacina para todo mundo? Como que você imuniza todo mundo? Né? Como que você protege todo mundo? E um planeta com muitas desigualdades, com muitas... já em violência, já em colapso. Então, realmente, eu acho que nós vamos ter outros arranjos. Em termos de acho que podemos ter surpresas. Entende? Aqueles que foram, acho que mais articulados para tentar minimizar os efeitos mais desastrosos possível, né? E poder manter uma certa gordurinha para poder estocar energia, eu acho que a gente pode ter um outro rearranjo, digamos assim, geopolítico, compreende? Que pode nos surpreender, porque um colapso, colapso, né? Então, o câmbio, as economias, as empresas... recessão assim, no mundo. Recessão no mundo. No mundo, não tem. Então, outros arranjos estão acontecendo. Gente de tecnologia está produzindo respirador, montadora de carro está consertando respirador. Um amigo Bill meu Gates que tem uma. patrocinando vacina. Então, assim, coisas que você não imaginava, né? Um amigo meu que produz roupa, uma marca de roupa no Rio, está produzindo máscara. Pois é. Então, ontem eu fui tentar comprar, eu paguei uma máscara dessas, assim, super simples, paguei R$3 numa que o cara vendia 70 centavos. Entende? Então, outros mercados, eu acho que vão ser outros arranjos. Quem estiver observando, eu acho que vai encontrar um filão, sacou? Embora muita gente vai estar empobrecida, né? E outros vão ter enriquecido também. Né? Lembrar disso também. Porque na hora do desespero, você não vai questionar se você paga 70 centavos uma máscara ou R$10. Se você tiver os 10, você paga. Né? Então, eu acho que eu diria... primeiro, eu espero que a gente não esqueça. Eu acho que essa vai ser mais difícil. Segundo, eu acho que a gente pode ter surpresas com outros arranjos geopolíticos, eu diria. Mas uma coisa tem me chamado a atenção. A gente tem falado, especialmente a gente que pesquisa muito sobre a questão de identidade, sexualidade, essa questão toda da liquidez, né, da fluidez. Eu nunca mais tinha visto tanta gente levar tão a sério a opinião da ciência como agora. Para quem estava falando da questão queer, da desconstrução do biológico... De terra plana? Para quem estava trabalhando na questão... Né, da desconstrução, tem que desconstruir, e tudo é muito... a biologia não significa nada, né? A ciência, você pensar, tem que citar pesquisa, a gente precisa de pesquisas para ver se isso é patológico ou não. Não precisa, né? Porque a gente, todo mundo é o que quiser ser, a gente não precisa da opinião, a gente não precisa de uma lâmina, né, no microscópio, a gente precisa de uma pesquisa sobre isso. O ser humano é o dono do seu próprio sentido, da sua própria direção, e ele diz. Se ele quer amputar isso do seu corpo, por que não? Ele é o parâmetro da verdade, ele é aquilo que baliza a verdade. De repente, a gente é surpreendido por um amigo invisível e nunca nós levamos tão a sério o cientista como agora.
Não é verdade? E é interessante que essa ignorância estava nos polos, né? Por exemplo, lá do o pessoal mais da extrema direita estava questionando coisas óbvias, históricas, terra plana, como vacina. E do lado da esquerda estava Também. questionando coisas óbvias, como eu me enxergo, biologicamente eu sou um homem, não importa, eu não posso negar isso. Ah, não, cada um é a sociedade que vai. Não é mais a ciência que Não fala. E você tem importa. razão. A gente aí estava num descrédito da ciência. Aliás, o Brasil, né, paga milhões para jogadores de futebol, milhões para show. pessoa que fica fazendo novela, milhões para youtubers e não consegue dar uma bolsa Não financia pesquisa. para quem faz pesquisa. Exatamente, não faz, né? Faz porque é ninja, entendeu? Faz por amor à causa, né? Agora não é porque é realmente um valor da sociedade. Não, mas eu tenho vários amigos que o Brasil perdeu, entre aspas, porque está no Canadá, está nos Estados Unidos, está na Europa, porque foram, porque é um lugar onde dá bolsa. Isso aí, exatamente. Então, assim, eu acho que agora esse vai ser também um rearranjo. Porque, assim, então a partir de que momento a ciência conta? Porque até então era o homem moderno que pensava nos valores, nos princípios da ciência, nas pesquisas científicas sérias. Porque vai ter muita picaretagem também quando o assunto é pesquisa. Não é porque é pesquisa que é verdadeira. Existe mas o que combate isso, o que combate a picaretagem é o número grande de pesquisa. O problema é quando a gente não tem quase pesquisa, aí se destaca a picaretagem. Mas quando a gente tem muita pesquisa, a picaretagem sai logo no começo, porque não passa pelo crivo. Isso mesmo. Então, eu acho que agora vai dar um pouquinho mais trabalho para você tentar argumentar que o homem moderno ele é um homem do passado. E o homem contemporâneo, não. Ele reinventa todos o que a gente pode chamar de verdade, se é que ela existe. Papo furado, né? Então, acho que a humanidade levou uma rasteira, sacou? Rasteira. E foi como se fosse assim, quebrou a serviço, sabe? Agora, mais uma pergunta aqui. A priori, a gente pode achar que tudo esse reajustar do foco para a ciência, para a pesquisa, pode diminuir a nossa fé. Aí a minha pergunta é, a gente vai diminuir a fé porque vai começar a ter fé na ciência? Ou essa fé ilusória que a gente estava abandonando a ciência é algo que precisa ser passado pelo fogo e realmente muita gente que ia para a igreja, estava com essa fé que era mais um pensamento positivo, vai, entre aspas, se desviar porque na verdade não estava e agora a gente está começando a ter uma fé que também é racional, uma fé, aquela fé de Romanos 12, quando Paulo fala que é essa transformação da razão também. Como é que você vê isso? Ou você acha que vai entrar numa era do ceticismo, como já estava, vai piorar? Não, eu vou te dizer uma coisa. Eu não vejo fé e razão como opostas. Muito pelo contrário. Né? Eu acho que por causa, inclusive, da cosmovisão cristã, da cosmovisão bíblica, que você consegue fazer uma boa ciência. Né? Porque você consegue estudar os fenômenos, você consegue observar padrões, você consegue chegar a conclusões. Se a gente não partisse da premissa que existe uma ordem e que essa ordem ela foi criada, ela foi desenhada de forma inteligente, generosa, ética e bela, né? E logo aponta para o Criador, a gente não conseguiria nem ter ciência. Então, eu acho que, na verdade, eu tenho a esperança, né, de que a gente consiga ter agora, digamos assim, um bom laboratório para equilibrar as coisas. Porque você vai ver gente que está super bem dentro de casa, não está amontoada com mais gente. Você vai ver gente com internet rápida, você vai ver gente com milhões de canais para assistir, com prateleira cheia de livro, né, com a despensa abarrotada de comida, com conforto, e ela ainda sentiu um vazio. Do tipo, cara, não tem nada para fazer, eu estou entediado.
Então, eu acho que, na verdade, eu acho que nunca o sentido da vida foi tão pensado, avaliado, examinado como agora nesse tempo. Por isso que eu acho que a gente pode ir para tudo isso que você pontuou, um ceticismo e tal. Mas eu acho que também vai ter uma galera que vai olhar e falar assim, cara, nós vamos ter que repensar a jornada, tá? Será que ninguém está mandando nenhum recado, não? Será que eu não estou tendo uma oportunidade? Por isso que eu acho que sempre que a gente encontra conflito, é uma tremenda oportunidade para a igreja. E também é o seguinte, se houver o colapso, como está até o Ministério da Saúde, a gente está vendo outros, no hospital, e o colapso representa, não importa se você tem dinheiro ou não, você não vai ter acesso. Isso. É onde nivela todo mundo Geral. no caos. Geral. Nivela lá embaixo. Vai ser a primeira vez que classe média e ricos vão experimentar o que é só recorrer a Deus, assim. Isso aí. Não tem o que fazer, a gente é desesperador. Aqui na nossa comunidade de fé já tivemos uns 5, 6 casos, já tivemos um falecimento e não pode ir ninguém. É muito triste, porque tem requintes de crueldade, porque você não pode fazer o velório, e você não pode despedir de quem você ama, você não pode ir para o hospital, dar um abraço antes da pessoa ir para o hospital. Assim, eu tenho visto os relatos, por exemplo, eu tenho um pai e um filho que moram num apartamento aqui em São Paulo, e o filho pegou, os dois são médicos, mas o filho só pegou, e eles estão num apartamento com 2 quartos, e um sai para comer na cozinha, entra, bate na parede. Bota para o outro ir. Então, eles não estão morando juntos. Assim, é muito... Então, assim, essa quarentena, e aí é onde eu quero também entrar com você, ela tem gatilhos cruéis de solidão, em vez de solitude. Solitude é quando a gente quer, né? Busca Deus, mas a solidão a gente é forçado. Isso. Desespero, sem poder. Porque agora é o seguinte, a gente está saindo daquelas brigas de Natal, de ir até agora de Páscoa com a família, porque um é bolsonarista, outro é petista, outro não é nada. E agora a gente está percebendo, cara, se eu não conseguir despedir do meu pai, da minha mãe, de que valeu toda essa briga, essa do meu tio? E aí eu queria perguntar para você, qual versículo tem falado, ou que parte da Bíblia tem falado no teu coração, nos seus devocionais, que você poderia compartilhar com a gente? Olha só, assim, eu estava dizendo, né? Eu sou envolvida com algumas frentes, né? Eu falei a questão do Avalanche, tem a questão do Hostel, tem a Instante da Andréa, e tem o Êxodos também, né? Então, nesse meio tempo, está rolando muita coisa, né? Não tem só pandemia rolando, não. Existem projetos de lei que estão sendo aprovados, leis que estão sendo aprovadas, né, em outros países, e isso aí pode ter uma repercussão aqui no Brasil e afetar diretamente, especialmente quem trabalha com a questão da sexualidade. Então, hoje, por exemplo, eu estava pensando num texto que fala sobre um texto das bem-aventuranças, né? Exatamente sobre a questão de perseguição. Eu acho que a chapa está esquentando, sacou? Eu acho que enquanto está todo mundo hiper focado na questão da pandemia e não tem como não estar, existem outras coisas acontecendo que a gente não pode ficar desatento. Eu acho que os cristãos precisavam responder eu acho que ao chamado que o Espírito Santo, entendeu, deve estar colocando no nosso coração para a gente realmente se converter, para a gente realmente se posicionar como cristãos, porque os dias são maus. Então, hoje eu estava lendo um texto que fala exatamente sobre a questão da perseguição, que bem-aventurados que forem perseguidos por causa da justiça. E aí, veja bem, perseguido por causa da justiça, né? Perseguido não é por causa de uma posição radical que não representa Cristo, embora Cristo seja radical também, mas que
uma perseguição por causa do posicionamento enquanto cristão, não enquanto religioso evangélico ou religioso cristão, mas enquanto cristão. Então, eu não vou assim falar uma coisa que eu vou ser bem honesta, o que eu tenho pensado é um pouco sobre isso. Eu acho que os dias estão cada vez mais, digamos assim, concertos se fechando. Então, a gente que se dá um exemplo, André. Assim, eu penso na questão da sexualidade. Uhum. Entende? Os espaços estão cada vez mais difíceis. Você tem que pensar. Eu acho um ponto positivo de você ter uma certa opressão, né? Porque é uma opressão, uma intimidação no discurso e na fala. Eu acho bom que você examina melhor a sua fala e a sua conduta. Mas, ao mesmo tempo, chega uma hora que a sua liberdade pode estar sendo cerceada, onde aquilo que você crê é considerado hostil. Entende? Então, por exemplo, existem conceitos. Eu fiquei sabendo de esses dias, talvez eu me enquadraria pela fala de algum, a questão da homofobia cordial. Então, assim, criaram um conceito de homofobia cordial, a ponto de uma pessoa chegar a falar, é 1000 vezes preferível, né, você ter um pastor que é violento na fala a você ter pessoas com esse discurso doce, mas que não passa de uma homofobia cordial. Eu acho um desrespeito tão grande ter uma conduta dessa, entendeu? Que é muito simples você chegar, colocar um rótulo e hostilizar o outro com um estigma de homofóbico e coloca ainda agora um adjetivo para soar mais perverso ainda, né? E você lança esse conceito assim, sem conhecer, sem saber, sem dialogar. Então, hoje, realmente, a nossa área de atuação ela é muito capciosa, porque tudo pode ser considerado machista, tudo pode ser considerado violento, tudo pode ser considerado preconceituoso, desrespeitoso. Então, assim, existe tudo isso, eu acho que tudo isso tem que ser combatido, e se houver isso na nossa fala, na nossa conduta, eu acho que tem que ser realmente repensado, mas à luz das escrituras, entende? Que eu acho o maior rigor em termos até de ética. Eu estou tentando achar aqui um livro que eu li, eu acho que o nome é The Creators, os criadores da Innovation, eu não estou achando aqui, pelo jeito não é o nome. E é um livro que foi best-seller no New York Times e sobre pessoas que inovam, pessoas que estão fazendo o bem, pessoas que estão mudando o mundo. Não é cristão, mas ele fala uma coisa interessante do fenômeno dos criadores, pessoas que estão fazendo coisas novas e como estranham as pessoas que já estão acostumadas ao velho sistema, até mostrando que ele fala que hoje em dia as pessoas são muito mais agressivas com os pares do que com os inimigos. Que você falou isso me lembrou isso. Eu vou te explicar o que ele conta a história do feminismo, o tanto que o feminismo demorou para se emplacar nos Estados Unidos por divergências de duas feministas, independente do que a gente acha do feminismo, não, mas por divergência de duas feministas, uma acreditava que os negros deveriam entrar também no voto, e era aquela primeira onda, e a segunda achava que não, era só coisa das mulheres, e aí atrasou 40 anos os direitos nos Estados Unidos, direito a voto, outras coisas. Então ele usa um outro exemplo dizendo assim, que o vegano ele é muito mais rígido e bruto com vegetariano do que com carnívoro, porque ele considera o vegetariano um covarde. Você é covarde, você já descobriu a chave, a importância, mas você ainda come algumas coisas, sendo que a gente não come. Quando eu ouço isso de você, eu infelizmente não lembro o livro, mas eu vejo claramente isso. Pessoas que a gente, por exemplo, eu vejo claramente isso, a gente dando passos de amor, de acolhimento, e a gente pensa assim, vamos nos preparar para apanhar dos fundamentalistas cristãos, né? Que vão bater, porque como a gente abraça, tipo o que Jesus, né? Como é que você come com pecadores? Como é que você tá? E aí a gente começa
no fenômeno que a gente vive hoje, é como se o pecador, na época de Jesus, falasse: como você vem comer comigo e você é um rabino? Que absurdo, você é um covarde, você um evangelista light. Qual que é o nome aí, a parada aí que foi? Que eu não, O homofóbico cordial? é o homofóbico cordial. Você é um pecador cordial, um amor ao pecador cordial. Sei lá. Cara, isso é uma doideira tão grande, porque eu ouvi essa palavra a primeira vez que foi num podcast que eu gravei com você, dizendo que a gente faz um maior serviço do que os... Assim, isso é de uma covardia tão grande. E agora, nesse tempo de repensar, primeiro, vamos ver, é o fogo. Eu tenho falado isso, eu falei isso esse domingo para a minha igreja, eu vou lançar alguns vídeos essa semana, porque a gente está passando pelo fogo para saber quem é cristão. Porque isso aí. Nós, como cristão, temos que ser radical na santidade, isso aí, e radical no amor. São duas coisas que não tem como ter um e não ter outro. Senão isso não aí. é um cristão, é outra coisa. Radical na santidade sem amor é religião, Jesus nem está nisso. Radical no amor sem santidade também não tem nada a ver, isso é só discurso. Então, esses dois polos. E aí, agora, é hora da gente se arriscar até pegar doença, mas assim como, de forma inteligente, é lógico, mas assim como o médico se arrisca, assim como o lixeiro está se arriscando lá fora, a gente também tem que se arriscar em amor. E vai ser feito o crivo dessa turma que achava que é perseguida, e é perseguida muitas vezes por religiosos, ver quem é e quem não é. Não é mais ou menos isso? Desculpa ter falado muito. Não, imagina. Que isso? A casa é sua, brother. Eu tô aqui te convidar. Essa daí é sua também, aí, ó. Você é o dono da bola. Mas eu acho assim, você tinha me perguntado em termos do que eu tenho pensado. Eu tenho pensado um pouco sobre isso. Então, o que eu acho? Eu acho que a gente precisa aproveitar esse tempo para tentar otimizá-lo o máximo possível. Sacou? Então, eu nunca agradeci assim tanto a Deus por eu ter reduzido tanto as minhas viagens, porque agora eu posso o quê? Eu posso estudar mais. Eu posso produzir mais. Então, assim, eu fiquei, logo que começou essa questão de isolamento social, eu fiquei pensando tanto de mulher que devia estar apanhando dentro de casa. Entende? Então, produzir o conteúdo. Agora, na minha correria de dia a dia, vai para lá, vai para cá, eu não produzi um texto sobre isso. Né? A própria questão do vício sexual. Gente que deve estar realmente consumindo horrores, que agora a gente viu os sites pornográficos, né, liberando conteúdo à torta e à direito. E o mundo inteiro consumindo, se lambuzando com esse lixo. E assim, o efeito imediato é literalmente de gozo, mas ele fica amargo no final e com repercussão para o resto da sua vida. Então, eu acho que esse momento, esse vazio, essa solidão, esse questionamento, o medo da morte, o medo da perda, né? A dor, o pânico, tudo isso acho que tem feito com que o ser humano reavalie a sua cosmovisão. Né? Qual o sentido da vida, qual é o impacto da família, as minhas relações. Eu vou te dar um exemplo. Eu sou formada faz um tempão. Nunca a minha turma conseguiu se reunir. Agora, com o isolamento, a gente conseguiu fazer a primeira reunião pelo Zoom e juntar alguns colegas. Entende? Por quê? O executivo está em São Paulo, o outro executivo está lá nos Estados Unidos, o outro está não sei onde, o outro é empresário. Resultado, cada um construindo o seu reino e ninguém conseguia se reunir. De repente podia estar tudo na mesma cidade, mas não conseguia se reunir porque era tudo muito ocupado. Agora a gente é forçado e a gente começa a lembrar de pessoas. Né? A gente começa a lembrar daquilo que é importante. E aí tentar cavar essas coisas todas. Então, eu acho que a gente vai sair dessa diferente. Espero que melhor, embora os tempos apontem também para dias cada vez mais difíceis. Né? Eu acho que a gente tem que otimizar o tempo. É isso que eu quero dizer. Já que a gente vai ser perseguido, que seja, número 1, pela causa certa. E já que nós vamos nos lascar, então que a gente se lasque com dignidade, a ponto de ter incomodado demais o inimigo. Em grandes proporções. Que bom. Entende? Eu penso assim.
Andréia, quero, antes da gente pedir para você orar e a gente encerrar, eu queria que você indicasse 2 ou 3 coisas para se fazer nessa quarentena, além de ler a Bíblia. Eu tenho que falar isso, porque senão fica... Nós vamos ler a Bíblia, eu acredito que todos deveriam estar focados mais. Se lia X, lê mais. Mas outras coisas que você tem feito, você não precisa falar da dica, vai falar, eu tenho feito isso, ou, gente, tem isso, tem aquilo, foi muito bom. Tá. Você pediu quantas? 2 ou 3. Olha, uma coisa que eu consegui fazer. Tudo bem, ó. Isso aí. Eu consegui, não é só ler Bíblia, mas eu consegui ler livros sobre a Bíblia, para eu estudar melhor a Bíblia e me capacitar um pouco mais, né? Eu acho que isso nunca é demais. Número 2. Qual livro? Peraí, tem que falar 1 ou 2. 1 foi esse aí, ler. Primeiro, ler, né? Assim, não é só ler. Eu acho que ler intencionalmente. Não. Tô falando. Fala o nome do livro que você leu aí. Esse Não. tá lendo. Na verdade, um livro. Não, você tem um ministério que indica livros. Se você achar que você vai passar aqui falando para ler livro, você tem que falar do livro. Na verdade, eu vou te dizer, eu ganhei a Bíblia reformada, né? Uhum. O que eu fiz? Eu li tudo que estava explicando sobre os livros da Bíblia. Que legal. Qual que é o nome desse? Chama Bíblia Reformada? Não, a minha Bíblia, a Bíblia Reformada. Foi uma comemoração da Reforma, uma versão que tem, e tem muito material, entende? Eu fui ler tudo que tinha. Sabe aquelas coisas que tem na Bíblia e de repente você nunca lê? Então, eu fui ler tudo aquilo ali. Tô vendo aqui, Bíblia Reformada, 140 conto, hein? Ai, ganhei. Ganhar mesmo, hein? Ganhei. Linda. Essa foi uma coisa. A outra coisa que eu fiz que me ajudou bastante. A gente aluga um apartamento no centro de Vitória, porque é perto do Avalanche do Hostel, mas a nossa casa mesmo fica na praia, aqui em Vila Velha. Então a gente veio para cá e eu consegui ontem com o Diniz e o Miguel ir para a praia, porque a nossa praia é deserta, né? E consegui tomar um sol e dar uma corridinha na areia de novo. Isso é impagável, né? Impagável. Então, eu recomendaria também, então, uma dica para dimensão imaterial, né? Que é ler sobre a Bíblia, não só ler a Bíblia, mas para entendê-la melhor. Eu acho que a gente precisa ter uma fé examinada, né? E número 2, cuidado com a dimensão material. Então, tomar um sol também e suar, né? Exercitar. Isso eu acho que é excelente para aumentar a nossa imunidade, aquela coisa toda, serotonina, aquela parada toda. Tudo isso faz bem. Eu, por exemplo, entrei num curso de Romanos. Sério? No Servo de Cristo. Coisa... Eu tenho bolsa no Mackenzie, mas eu fico traindo nossos amigos. Mas eu tô do Servo de Cristo, cara, e até então eles só faziam presencial, não dava. E agora eles foram obrigados a ser EAD. Eu entrei já passou quase 1/3 do curso, mas eu falei, eu quero fazer. Então, você falou isso aí, agora eu lembrei. Eu também me matriculei num curso. Qual? Eu de pregação expositiva. Aonde? Qual instituição? Então, do PNO, Perguntar Não Ofende, né? Eu vi o Augusto Nicodemos fazendo uma propaganda. Uma divulgação. Assim. Então, eu me matriculei, consegui... porque acho que eles tiveram que abrir uma fila de espera e tal. Eu consegui matricular na primeira ali. Conseguiu? Tem gostado? Sensacional. Sério? Sensacional. Eles liberaram... Hoje deve estar, inclusive, liberando o segundo... Ontem, eu acho, liberou o segundo módulo. Mas eu consegui fazer já o primeiro módulo. Se eu não estiver enganada, são 10 módulos. 10. E eles liberam um módulo por mês, são 4 vídeos, né? Aí eu já fiz o primeiro com o Niel. Muito bom. Niel, bom. Sei. Muito Olha bom. só. E você prega bem, né? Você prega como uma pregadora. Ai, piadinha interna, só nós entenderemos. Você pensou que eu ia falar? Você pensou que eu ia falar, né?
Deixa, isso aí fica para uma próxima conversa. Andréia, obrigado, querida. Valeu. Que Deus te abençoe aí, seu ministério, seu casamento, sua casa, seus filhos. E que seja um tempo bom aí, um tempo de estudo, um tempo de reflexão, que você volte com esses quatro... Sival, ele entendeu também. O Sival sabe, o Sival estava nesse dia que... Olha que legal, minha cunhada aí, meu irmão. Cara, aqui tá voltando de gente, 300 pessoas. Só com pandemia para a família me ouvir, tá? Você é famosa, minha filha. Difícil chegar a 300. Só Thiago Arraes que vai para 5.000, mas você é famosona. E assim, que você possa, depois desse tempo, voltar forte no Êxodos, no hostel, na escola. Vamos ver se eu lembro os 4. Na escola de sexualidade. Na estante. E na estante, que também é maravilhoso. Aliás, a estante tem que bombar agora. Agora é a hora. Se você está procurando livros para ler, a Andréia ela faz a curadoria por você. Isso. Então, se você gosta dela, gostou do papo, entra. Qual que é o site? Estantedaandrea.com. Estantedaandrea.com. Ela vai indicar livros e fazer um resuminho ali, porque esse livro você tem que ler antes de morrer. Entendeu? Aí, antes de morrer de corona. Deus me livre. Ora pela gente, querida. Ora. Deus, eu quero te agradecer pelo tempo que a gente passou junto, quero te agradecer pela vida do Marcos, toda a questão da igreja, a igreja da vila, quero te agradecer pela local, por todo mundo que está acompanhando a gente aqui, acho que umas 300 pessoas, eu fico muito feliz da gente poder fazer essa articulação e dar uma parada, pensar em coisas, e coisas importantes, relevantes, e levar o Senhor a sério. Eu quero pedir mesmo a sua bênção sobre a nossa vida, quero te pedir perdão pelos nossos pecados. A gente pede tantas coisas e às vezes esquece o principal, que é começar lembrando de onde a gente veio e de quem o Senhor é, que o Senhor é santo e o Senhor merece ser adorado com dignidade, com excelência. Então eu quero te pedir perdão pelos nossos pecados, quero pedir que o Senhor esteja nos dando cada vez mais a consciência, Deus, de quem o Senhor é. Não deixa a gente esquecer quem o Senhor é. Ajuda a gente a se lembrar que o Senhor continua soberano, que o Senhor não está em crise, que a Trindade vai bem, que o reino do Senhor continua inabalável. Então, ajuda a gente a se lembrar daquilo que realmente gera vida e que em momento algum a gente negocie essas coisas. Que nesse meio tempo a gente também, Deus, tenha zelo pelas coisas que realmente são importantes em termos dos nossos vínculos, das nossas ações, que a gente possa, nesses dias de reclusão, de isolamento, continuar trabalhando na nossa santidade, na nossa pureza, para que a gente possa, Deus, sair não só sair, mas enquanto a gente continua nesse estado, a gente se tornar cada vez mais adorador verdadeiro do Senhor. Em nome de Jesus. Que a gente continue te adorando, tendo a consciência que a gente não tem que sair do isolamento para te adorar. Que a gente não tem que voltar a trabalhar para testemunhar. A gente aqui agora já está te adorando. Então ajuda a gente a se lembrar dessas coisas e te amar mais e mais do que a gente amou até agora. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, Andréia. Essa live, pessoal, vai ficar por 24 horas aqui, que é o que o Instagram faz. Então, eu recomendo vocês, se vocês gostarem, acho que alguém vai gostar, vai no direct da pessoa. É legal. Vai no direct da pessoa e fala, tem uma live lá. Eu acho que só fica no meu, eu acho que não fica no seu, porque eu te convidei. Mas daí fala assim, lá no perfil do Marcos Botelho tem uma live da Andréia. Daí a pessoa vem e assiste. Se por acaso não der para assistir até 11 horas da manhã do outro de amanhã, eu vou subir no YouTube, eu faço download. E depois eu subo no YouTube amanhã, tá bom? Obrigado, Andréia. Obrigado mesmo. E a gente vai